Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos e bem-vindas a essa reunião. Que o poder espiritual aumente, o poder agregador que une nossos corações. E em nome da fraternidade, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Continuando então a nossa série Astrologia Rosa Cruz, nós vamos iniciar um novo ciclo. Terminamos na reunião anterior um ciclo, vamos iniciar um novo ciclo. É a aula da Astrologia Rosa Cruz número 9. E a primeira parte, nós vamos abordar o tema geral do ciclo, Conhecer e Saber. Então, todo o ciclo vai se dedicar ao tema Conhecer e Saber. A parte 1, que é a reunião de hoje, vai tratar do assunto Como salvar a humanidade da barbárie. Então, vamos falar do ponto de vista astrológico o que cada um de nós pode fazer para evitar o avanço da barbárie, da burrice e da estupidez. Mesmo que em Brasília continuem nascendo figuras extremamente, vamos chamar assim, execráveis. Mercúrio e Júpiter, como nós abordaremos, eles são a base do conhecimento e a base da sabedoria, conhecer e saber. O arcano relacionado com o conhecimento e a sabedoria é o eremita. Ele tem a luz da razão, ele tem um sistema de orientação seguro, que é a tradição, e ele está envolvido por um manto, uma capa, que é a proteção celeste. Ele é um ser abençoado pelos deuses. E para caminhar, ele usa esse bastão para testar a segurança e a firmeza do solo que ele pisa. E ele é um excelente representante, o arcano eremita, o arcano número 9 do tarô, da perfeita união da oitava superior de Mercúrio com a oitava superior de Júpiter. A melhor vibração de cada um dos planetas. Mobilidade mental é a questão da filosofia Rosa Cruz. No livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, logo no começo, Max Heindel nos adverte da importância de manter a mente como se ela fosse a mente ou a mentalidade de uma criança no sentido de pureza. Com liberdade de movimentos amplos, curiosidade, adaptabilidade e fluidez. A nossa mente, na medida que os anos passam, Saturno tem um efeito muito nocivo sobre a mente, porque Saturno governa Capricórnio e faz oposição natural à Lua em Câncer. A Lua é o planeta da mente. E Saturno, da mesma maneira que ele endurece os ossos, ele também endurece a nossa mente. Então, manter esse instrumento, a mente, nesse estado leve, maleável, não é uma tarefa simples. Por isso que uma grande parte de pessoas idosas se tornam ranzinzas, mal-humoradas, fechadas, indisponíveis ao mundo. Quando nós falamos de Mercúrio e Júpiter, imediatamente lembramos dos signos mutáveis. Quem são os signos mutáveis? Vamos lá para o mandala zodiacal. Áries, Touro, dá a volta até chegar em Peixes. A sequência é sempre cardinal, fixo, mutável. Cardinal, fixo, mutável. Então, o primeiro signo mutável é Gêmeos. O segundo, Virgem. O terceiro, Sagitário. O quarto, Peixes. Um para cada elemento. Agora, há uma curiosidade específica para esses signos mutáveis. Vocês podem observar
a presença de Mercúrio e Júpiter em todos. Na parte inferior do mandala, predomina Mercúrio, que é a base educacional. Na parte superior, predomina Júpiter, que indica o conhecimento superior, elevado, que está acima do conhecimento mundano. Então, aqui deve predominar o conhecimento da ética e o conhecimento religioso, o conhecimento espiritual, que gradualmente se transforma em sabedoria. Na árvore sefirótica, nós temos Biná e Geburá, a coluna do rigor, com a presença de Mercúrio e Saturno, representando a lógica associada à racionalidade. É a lógica do lado esquerdo do cérebro. Do lado direito, nós temos Resed, Rokamá, onde temos a presença novamente de Júpiter, Mercúrio, Júpiter e Netuno. Aqui é um outro tipo, uma outra ordem de conhecimento. É o logos, é o verbo, ligado à sinestesia. O que é a sinestesia? É a capacidade de compreender globalmente um fenômeno, uma ideia, não as partes, mas a totalidade, que corresponde ao lado direito do cérebro. É o lado da intuição, da inspiração. É a nossa natureza religiosa. Agora, vai ser muito importante, nesse novo ciclo, compreender esse diagrama. Nós temos aqui a base do conhecimento espiritual e a base do cristianismo. Para baixo nós temos os pré-socráticos. Aqui nós temos um conjunto poderoso de influências, que vai do orfismo, o pitagorismo, culminando em Sócrates. Sócrates foi mestre de Platão. Então, Platão sofreu uma influência direta ou indireta do orfismo, do pitagorismo e do próprio Sócrates. Tanto é que, historicamente falando, basicamente tudo que nós conhecemos sobre Sócrates, conhecemos através de Platão, da República e outras obras onde Sócrates é mencionado e participa dos diálogos. Platão é a base do conhecimento ocidental e a base do cristianismo. Depois de Platão, vem os neoplatônicos, que têm uma importância enorme para fundamentar o cristianismo. Plotino, Boécio, uma figura super enigmática, João Scoto, Erígena, ali da região da Irlanda, da Escócia. Todos esses beberam profundamente do platonismo. E um dos mais importantes do século III, Santo Agostinho. Santo Agostinho fundamentou a forma de leitura do cristianismo a partir de conceitos platônicos. Então, por que nós estamos dizendo isso? Porque nós estamos tratando do assunto conhecimento e saber. Se nós não formos para as raízes, se não enraizarmos esse conhecimento, ele é flutuante, ele é superficial, e isso não nos interessa. Nós temos que sair da parte inferior, que é mercurial, e ir para a parte superior, que é jupiteriana. Platão falando. Há um livro muito conhecido e muito importante de Platão, é a República.
Platão, já há 2.500 anos atrás, estava muito preocupado com a barbárie. E ele, idealmente, imaginou se existiria ou se existe uma forma dos homens conviverem. Conviverem não como animais, mas conviverem como seres de fato civilizados. Então Platão diz assim: quando o nosso Estado, ou seja, cidadãos e governo em conjunto, quando o Estado desfrutará da possibilidade da vida e de contemplar a luz do dia. Então Platão, como bom profeta, ele previu que a humanidade entraria no reino das trevas. E de fato entrou, porque praticamente depois de 7 séculos, 8 séculos pós-Platão, veio a Idade das Trevas, a chamada Idade Média. Então, esses espíritos, como Platão, eles têm um papel fundamental para nós entendermos o que uma consciência elevada já naquela época projetava para o nosso futuro. Platão evoca a elevação da consciência e da cidadania. Ele diz que é preciso qualificar-se para tornar-se líder e guardião da comunidade humana. Ao mesmo tempo que você exerce liderança, você tem que salvaguardar o equilíbrio e a sanidade da organização política social humana. Tornar-se líder e guardião exige uma combinação de qualidades intelectuais e espirituais, morais. Essa é a parte importante. Mercúrio, Júpiter. Honradez, senso de justiça, gentileza, boa memória, amor pelo saber e espírito harmonioso. Como que uma pessoa que não tem dentro de si a harmonia pode viver em harmonia com os semelhantes? O líder e guardião, Platão falando, deve dedicar-se aos 4 estudos pitagóricos: aritmética, geometria, astronomia e harmonia, música. Existe harmonia também na geometria. Com o intuito, e isso é fundamental, olha o que ele já diz há 20 séculos atrás, com o intuito de preparar a mente, Lua, Mercúrio, para a visão das coisas eternas. Olha o que ele já entendia naquela época, para a visão das coisas eternas e não apenas das coisas efêmeras. Um indivíduo que é meramente mercurial, ele pode ser muito inteligente, mas ele só sabe lidar com o efêmero, com o descartável. Ele só sabe fazer negócio. Platão, então, é um ser visionário. Platão é tão importante, pessoal, que ele é extremamente reverenciado também no mundo muçulmano. Não é só no Ocidente. O Corão reverencia Platão. Grandeza política e sabedoria conjugam-se numa só coisa quando os filósofos, encontro de Mercúrio com Júpiter, forem reis, ou quando os reis e príncipes deste mundo comungarem-se no espírito e no poder da filosofia. Nós queremos alertar insistentemente daqui para frente para que escapemos da boçalidade, da imbecilidade que a gente assistiu nos últimos 5 anos de governo nesse país e no mundo todo,
Se a gente não aprender a pensar, nós seremos todos manipuláveis pela mídia, pela propaganda, inclusive pela religião. Que a religião também se vendeu para a política. Então, se você não tiver discernimento em alto grau, você vai ser comido, você vai ser devorado, não vai sobrar nada. Quando você acordar, é tarde demais. Historicamente falando, um governo iníquo, demente, como o que a gente teve durante 4 anos, ele acaba com o país. A gente não pode falar amém para isso. Você tem que pensar nos seus filhos, nos seus netos. Se há uma devastação cultural, o que sobra? Você deixa um deserto espiritual para quem vem. A gente não pode ser omisso a esse tipo de violência. Quando forem extintas as naturezas baixas... desculpa. Eu só quero avisar que agora eu estou falando tudo isso com bastante liberdade, porque aqui em São Pedro, em Porto Ferreira, não tem mais tarja preta. Ok? Quando forem extintas as naturezas baixas, Platão, vulgares e tendenciosas, somente então as cidades e também a raça humana como um todo encontrarão alívio para os males que corroem a paz. Então Platão já está preocupado com a questão da cura, como curar a barbárie, como curar a humanidade. Desde Platão, desde a Grécia Antiga, a humanidade não sabe mais o que é a paz. Vivemos o tempo todo em guerra, de natureza até religiosa. E Cristo, lembra, Platão é uma espécie de João Batista. Ele prepara o terreno, Sócrates, prepara o terreno para a vinda do Cristo. O Evangelho foi escrito em aramaico e grego. Eu vos entrego a paz, disse o Mestre, e eu vos dou a minha paz. Então, Cristo Jesus mostra que ele, Platão, faz uma abertura para que a encarnação do Verbo, Cristo Jesus, traga efetivamente essa paz. Então, que fique muito claro para nós, principalmente os estudantes Rosa Cruz e sérios, que sem Cristo Jesus não há como haver paz. Ele é o caminho para a paz. E quando ele se entrega para ser crucificado, ele liberta a sua luz através do sangue, e essa luz com o sangue gotejante penetra o interior do nosso planeta. Então, no momento da crucificação, Cristo Jesus salvou a Terra da destruição e possibilitou que a nossa vida continuasse aqui nesse planeta. E agora é nossa tarefa, como estudantes espiritualistas, desenvolver olhos de ver, para ver através da escuridão. Mesmo em períodos de trevas, nós não percamos a visão e a visibilidade. O símbolo da coruja, que é um dos símbolos da sabedoria, que tem a habilidade de enxergar no escuro. Ver com os olhos do Espírito. O símbolo tradicional do Espírito de Deus é o triângulo, e o triângulo com um olho no centro, representando a onisciência, a onipresença. Nós temos que desenvolver essa capacidade de ver a totalidade. Na medida que nós caminhamos em direção a Deus, ao nosso Criador, essa visão naturalmente é adquirida. Então, conquistamos a plenisciência
a visão penetrante e abarcante do conjunto orgânico que integra toda a vida. Enquanto nós entendemos a vida apenas parcialmente, no sentido social, psicológico, político, espiritual, é limitado. Nós temos que verificar e estudar, compreender que tudo está interligado. O mínimo está ligado ao máximo, o micro e o macro. Pensar no seio dos paradoxos. Sustentar a atenção da coexistência de fases opostas. As faces opostas fazem parte. Nós vivemos num mundo, num universo dual. As forças opostas, elas equilibram o universo. E o zodíaco é o maior exemplo disso. Ele é um círculo fechado que congrega forças opostas. Faces opostas da mesma realidade. O melhor exemplo para compreender isso são os signos de ar. Todos eles, na própria imagem, mostram uma duplicidade. Em particular, óbvio, o signo de Gêmeos. Tem uma face oculta, uma face clara. Uma olhando para trás, outra olhando para frente. Então, mesmo imersos na dualidade como estamos agora, nós temos que aprender a conservar o sentido de unidade da vida. E não entrar na ilusão da dualidade, da separatividade. Isso é uma ilusão, mas é uma ilusão necessária, porque é através dela que conhecemos. E sem o conhecimento, não nos tornamos sábios. Para atingir a sabedoria, tem que atravessar o território do conhecimento. Por isso que a humanidade comeu o fruto da árvore do conhecimento. Então, para isso, é preciso pousar a mente acima das discórdias. A palavra discórdia é horrível. É uma briga de corações, é uma dissonância de corações. Em toda discórdia existe o elemento ódio. Então, Cristo Jesus ensinou a caminhar sobre as águas serenamente. Inclusive, acalmou as águas. Navegar sobre as ondas do psiquismo. O espírito, então, como diz o Gênesis, paira sobre as águas. O espírito está acima das emoções. O pensamento puro movimenta-se com plena liberdade sobre o emocionalismo. Quando uma pessoa começa a falar com você de forma atabalhoada, precipitada, verborrágica, ansiosa, ela não está dizendo nada. Na verdade, o que ela está fazendo é expulsando demônios do seu interior. E os demônios estão caindo no seu ouvido. Ela está desafogando alguma coisa. Mas provavelmente nem é ela que está falando. Então, Mercúrio, alado, ele une com uma maravilhosa habilidade o reino lunar com o reino solar. Ele apazigua as emoções. E através da consciência, o pensamento voa acima das sensações fúteis, mundanas, das sensações que capturam o ser humano. Esse esquema, eu gostaria que vocês prestassem o máximo de atenção, porque ele é espetacular, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha existência, junto com o símbolo do Tao. Câncer
e Leão, Lua e Sol representam a base operacional da nossa encarnação. É aqui onde tudo começa. Vamos resumir entre alma e espírito. Não é exatamente isso, mas para facilitar. A alma e o espírito precisam de um agente imediato, alguém que agencie a sua manifestação neste mundo, neste plano. Então, os signos vizinhos são Gêmeos e Virgem. Gêmeos e Virgem são governados por Mercúrio. Olha aí ele. Maravilhoso Mercúrio. O que Mercúrio providencia para facilitar o caminho espiritual? As redes de interações com tudo. Conhecimento, pessoas, escolas, viagens. Ele ajuda a compreender as correlações entre todos os fenômenos, tudo o que acontece, por que eu encontro uma pessoa, por que eu desencontro com outra, por que eu uno e me separo. Mercúrio consegue dar conta de explicar tudo isso, principalmente para quem estuda astrologia. E nós já falamos aqui várias vezes. A pessoa que ignora a astrologia, ignora absolutamente tudo. Então, quem não se dedica a estudar astrologia, vai praticamente desencarnar como nasceu, sem saber o que veio fazer aqui. E na medida que Mercúrio amadurece, ele desenvolve uma leitura panorâmica. Vou dar um exemplo de uma pessoa que tem um mau Mercúrio. Uma pessoa que tem um mau Mercúrio é uma pessoa que está de mal com a vida. Tudo para ela é ruim e chato. Todo ambiente que ela frequentar, ela vai procurar os defeitos para não voltar mais. Ela não quer somar e multiplicar, ela quer subtrair. Então, essa pessoa, ela está atrofiando o seu aparelho mental. O bom Mercúrio associa, junta, mas precisa ter critério para isso. Nós vamos ver nas reuniões seguintes que sem critério também vira uma bagunça. Depois dos signos mercuriais, assessorando Lua e Sol, nós temos a maravilhosa Vênus, que é o limite para a subida. É o limite inferior. Ela governa Touro e Libra. Olha que lindo. Olha a simetria desse mandala. O que Vênus faz? É o irresistível e magnético desejo de envolvimento com alguns setores dos ambientes que você convive. Pessoas, lugares, coisas que você sente uma atração enorme. Você quer levar para casa de alguma maneira. Você quer ter aquilo com você. Logo depois de Mercúrio. Agora, o passo fundamental. A subida que é a parte mais difícil. Por isso que quem não tem um escorpião que ajude, dificilmente sobe. É a força propulsora, a força ativa, a força ação. Os signos marcianos de Áries, a individualidade, e Escorpião, a busca pela essência da existência. Escorpião é aquele que faz a pergunta, bom, para que serve tudo isso? O que eu vou tirar de toda essa experiência? Escorpião é um alquimista. Como é que eu transformo todo esse chumbo da vida em ouro? Então, essa força para subir é muito difícil. Normalmente, a gente para por aqui. É a região de conforto. Principalmente quando você encontra alguém que te preenche. Ou um trabalho, ou um casamento, ou um amigo. Você monta um cercadinho e não quer mais sair dali. Está ótimo. Já consegui tudo aquilo que eu queria. Quando você fala isso, você decreta a sua morte. Essa força-ação comunica, então, com Júpiter. Olha, Mercúrio chega em Júpiter, que é a sabedoria, para conquistar o poder realizador de Saturno. Então, Júpiter governa Peixes e Sagitário, e Saturno governa Capricórnio e governa Aquário. Era o antigo regente de Aquário na astrologia clássica.
é o topo da montanha. Eu uno o querer, o saber e o fazer numa coisa só. Eu sou um ser integral. Eu sei o que eu quero, eu sei fazer aquilo que eu quero e eu tenho os instrumentos necessários para realizar. Se eu não tenho, eu conquisto. Esse diagrama, então, encerra o conteúdo da nossa 9ª aula e a primeira do ciclo. E, em nome da Fraternidade, nossa instituição, nós desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Nós também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.